Quem já tomou aquele susto de parar o coração quando você está dormindo, no meio da madrugada? Aí você está na pontinha da cama assim, quando você abre o olho, teu filho está parado, que nem um zumbi na tua porta. Alguém já teve essa experiência? Você não sabe se é obra de Satanás, o que é, você joga para o outro lado. Ano passado, 2016, eu viajei 273 dias. Nós passamos por diversos países, diversas cidades do Brasil, pregando, ensinando, fazendo nossas escolas. Então, quando começou as minhas férias, eu estava muito cansado. E férias para mim é ficar em casa dormindo. Até 11 horas acorda, vê uma série no Netflix, dorme de novo. Acorda, come uma pipoquinha, dorme de novo. E esse negócio de viajar nas férias não existe. Você viaja, você volta no avião. Meu Deus, eu preciso tirar umas férias. Voltando das férias, né? Você volta cansado. Aí eu estava em casa, primeira noite, falei, hoje eu vou dormir. 5 horas da manhã, meu filho entra no quarto. Aí fica parado na minha frente assim. Falei, meu Deus, o que foi, filho? Ele tem 4 anos de idade, José. Ele falou, pai, vamos conversar? Falei, mas essa hora da manhã? Aí ele subiu na cama, cruzou as perninhas e começou, pai, eu vou casar quando eu crescer? Falei, meu Deus, com 4 anos ele está preocupado com o super-homem, com o Hulk, né? Ele está preocupado se vai casar. E ele falou, e eu falei, filho, você vai casar. Mas pai, quando eu casar, eu vou morar perto ou longe de você? Eu falei, filho, não sei, mas você não vai morar aqui na minha casa, você vai morar na sua casa, quando você crescer, você vai casar. Mas pai, quem vai ser a babá que vai cuidar de mim? Eu falei, filho, tem coisa que você só vai entender quando crescer. E Deus me ensinou, Deus me ministra muito com meus filhos, quando eu estou tendo meus momentos com eles. E Deus me mostrou uma coisa nessa cena. Ele estava tentando ver o futuro com a mentalidade do presente. E a mentalidade do presente, ele sabe que ele precisa de alguém para ir no banheiro, para almoçar ele precisa de alguém, você vai ter que dar na boquinha ainda. Mas ele estava tentando ver o futuro, até que chegou uma hora que ele falou assim, no futuro eu vou ter que sair da casa do meu pai, quem vai me dar banho? Quem vai me dar comida? Mas como é? E de noite quando eu sentir medo? Quando Deus te dá uma palavra, Ele te mostra o futuro, você tenta enxergar o que Deus falou com a mentalidade do presente. É por isso que você não crê. É por isso que você não acredita. É por isso que você duvida. É por isso que você fala, não é possível. Porque quando Deus te mostra o futuro, o caminho entre o presente e o futuro vai ter uma preparação que vai te amadurecer para aquela visão. Existe um poder muito grande em ter uma visão. Sabe o que é visão? Ver o futuro. Existe um poder, existe algo sobrenatural quando um ser humano tem uma visão. Quando o ser humano consegue enxergar o futuro. Isso só é possível através de Deus. Quando Deus te mostra o futuro, quando Deus te dá uma palavra. Você imagina se existisse uma máquina do tempo e você pudesse voltar 30 anos atrás. Você ia chegar há 30 anos atrás cheio de novidade. Você ia tentar explicar para uma pessoa o que era o iPhone, o que é a internet. Ela, o quê? Não, aí você manda uma mensagem, a pessoa recebe na hora. Assim, não, desculpa, isso não é possível. Você está mentindo para mim. Porque quando você vê o futuro, quando Deus te mostra alguma coisa, as pessoas que estão à sua volta não viram, então elas não acreditam. Quando Deus mostra onde você pode chegar, quando Deus mostra para onde Ele vai te levar, quem não viu o que você viu, duvida. E isso é natural. Porque se chegar alguém aqui falando, eu vim de 2046 e quero te dar uma notícia, você não vai acreditar também. Só que para todo ser humano que serve ao Senhor, todo ser humano que serve ao Senhor recebe uma visão. Todo ser humano que serve ao Senhor, todo homem, toda mulher que está aqui tem direito. Se não recebeu, você tem direito a ter uma noção do seu futuro. Porque todo homem, toda mulher que Deus chamou, Ele mostrou o futuro. E quando Deus revela o futuro, começa uma série de processos na tua vida. Porque Deus, Ele
mostra o futuro, mas não revela os processos. Você imagina se ele chegasse para José do Egito e falasse o seguinte: José, você vai governar. José vai ser bonito. José, vão se prostrar diante de ti, teu pai, tua mãe, todo mundo, teus irmãos. E, nossa, coisa bonita. Mas José, deixa eu só te falar uma coisa, como é que vai ser o processo. Seus irmãos vão te vender. Aqueles irmãos que nasceram contigo, que tomaram café da manhã contigo, que brincavam contigo, esses irmãos vão te vender. Você vai ser como um escravo. E você vai sofrer tudo que um escravo sofre, todo abuso, toda privação que um escravo sofre. Aí depois, quando você achar que tua vida vai melhorar porque você entrou na casa de um senhor egípcio, a esposa dele vai te injustiçar, vai falar mentira, vai enganar todo mundo, vai te acusar falsamente e você vai ser preso. Mas fica tranquilo que é só por alguns anos. Eu aposto que no meio da fala ele já fala assim: Senhor, dá uma olhada no meu irmão Rubens ali, que ele tem talento para essa coisa de governar. Eu sou fraco, olha, eu estou aqui com a minha roupinha colorida, estou comendo filé mignon com o papai. Você sabe que meu pai Jacó precisa de ajuda, deixa que eu cuido dele. Se Deus te mostrasse os processos que você vai passar até o futuro se tornar realidade, você desistiria. Você passaria para o próximo. Não, usa ali o irmão, eu estou bem, honra e glória do Senhor, eu estou bem aqui. Mas toda pessoa está destinada a um propósito que Ele já separou para você. Quando você entrou no ventre da tua mãe, Ele colocou em você um propósito, um destino. E todo atraso, toda quebra financeira, tudo que acontece na tua vida que não está alinhada com um propósito, é o que provoca os atrasos, as quebras, as feridas da vida. Porque quem está alinhado com o destino que Deus preparou para você, com o propósito que Ele colocou em você, vive uma vida como qualquer outro, passando por dificuldades, por tribulações, mas vencendo cada uma delas. Repare isso. A visão que Deus te deu, você já vai começar a entender sobre isso, define como você lida com as dificuldades de hoje. Porque se você vê o teu futuro, imagina, você viu quem vai ser você daqui a 20 anos. Você viu onde Deus te colocou. Você viu a posição de honra. Você viu como você está servindo a humanidade. Porque Deus nunca vai te colocar num lugar que só você ganha. Você sabe disso, né? Se não sabe, eu estou te dando essa notícia. Ele vai sempre te colocar numa posição que você está abençoado, mas servindo muito. José estava abençoado, era o governador do Egito, podia comer de tudo aquilo, mas o propósito dele era servir uma geração com fome. Deus nunca vai chamar ninguém para andar de BMW, para ganhar isso, para ganhar aquilo, para ficar dentro de casa louvando ao Senhor. Não é assim que funciona. Tudo que Deus tem separado para o teu futuro inclui servir a geração. Então Deus vai te dar muita coisa, mas você vai ter que servir muito a essa geração. Deus só tem planos coletivos, não tem planos individuais. Ele levantou homens como Martin Luther King, como C.S. Lewis, como outros grandes pensadores da era cristã, para poder servir a uma comunidade inteira, a uma nação inteira. Muitos desses não tiveram tempo para prosperar financeiramente. Muitos desses marcaram uma geração, dividiram a história e não conseguiram comprar sua casa própria. Então, quando Deus te mostrar o seu futuro, você tem que saber que nem tudo que você pensou na mesquinhez dos seus pensamentos vai estar lá. Porque existem coisas que hoje você quer, mas no processo até o futuro você vai querer abrir mão para poder servir um propósito maior. Até porque Deus não dá dinheiro para um homem, Ele patrocina projetos. E se você não tem projetos de Deus em você, não tem por que Ele te dar. Deus não quer te dar dinheiro para você ter uma BMW e falar: eu tenho, você tem o quê? Fiat. Mas vai orar, irmão. Anda de Fiat. Deus não quer dar uma coisa para alguém e para o outro falar que tem, o outro não tem. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que Ele não dá dinheiro para ninguém, Ele só patrocina projetos. Quando você vê um homem de Deus prosperando, ele tem um projeto de Deus na vida dele. E se ele estiver canalizando só para ele, fica tranquilo, Deus toma depois. E é trágico. Mas se ele entender que o que ele recebe é para cumprir o propósito, o destino que Deus colocou na vida dele, meu irmão, nós vivemos uma geração que vai ter visão
e vai cumprir o seu propósito na terra. Vai ser uma geração abençoada, uma geração próspera, uma geração que vai crescer sobrenaturalmente, porque não está interessado no que eu posso ter, e sim no que eu tenho para dar. Uma geração que vai trabalhar nos valores milenares da Bíblia e não nos valores que esse mundo passou, que a televisão passa, que a revista passa. Uma geração que vai viver pelo seu futuro, pela visão que Deus deu e não pela necessidade de hoje. Deixa eu te lembrar uma história bíblica. Jacó e Esaú. Esaú, por sair primeiro, foi considerado o mais velho. Logo, a bênção da primogenitura recaiu sobre Esaú. Naquela época, toda promessa, toda bênção passava para o primogênito. Chegou um dia, já crescidos, Esaú estava voltando de uma caça com muita fome, e Jacó estava cozinhando um guisado. Esaú chega e diz o seguinte: estou morrendo de fome, me dá alguma coisa para comer. E Jacó falou: se você me vender a sua primogenitura, eu te pago com um guisado de lentilhas. E Esaú respondeu da seguinte forma: do que me adianta isso se eu estou morrendo? Desprezou Esaú a sua primogenitura, diz a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu pesquiso muito, eu leio muita coisa. E recentemente eu estava escutando o Dr. John Gottman, um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos, da Universidade de Washington. E ele estava dizendo que depois de 10 anos, entrevistando 3.000 casais, ele descobriu que o que mais separa casais é o desprezo. Mais do que o adultério, mais do que a quebra financeira, mais do que a morte de um filho, mais do que qualquer outra tragédia. Quando entra o desprezo na vida de um casal, o casal não se separa nos próximos 12 meses. Tudo que a ciência prova, se é verdade, se provou, a Bíblia já dizia antes. Tudo. Eu tenho várias experiências com isso, com fé, inteligência, com ciência e religião. Então eu fui buscar na Bíblia se era verdade. Como assim o desprezo é o maior separador do mundo? E eu encontrei todos os versículos em que a palavra desprezo aparece. Toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, tem uma grande perda no mesmo capítulo. Mical desprezou Davi em seu coração. Aí o versículo final diz: e Mical nunca teve filhos com Davi. Esaú desprezou a sua primogenitura, perdeu a primogenitura para Jacó. Deixa eu falar uma coisa: ninguém rouba o que é teu, você mesmo perde, entrega quando despreza. Porque tudo que você despreza, biblicamente falando, você perde, tudo. Ah, esse carrinho não tá bom, então deixa Deus tomar ele hoje de você para ver como é que vai estar sua segunda-feira amanhã. Ah, esse meu casamento, pastor, você não sabe, quando eu casei ele era um galã, agora ele tá um galão. Não despreza não, que tem gente querendo esse galãozinho aí, hein? Tá um botijãozinho de gás e gás tá em falta. Então Esaú entrega a primogenitura para Jacó. Enquanto um queria comprar, um estava disposto a vender. Porque o que define quem compra e quem vende é a visão que se tem. Escuta isso que é muito profundo. 2009 eu estava nos Estados Unidos. Um amigo meu estava comprando várias casas na Flórida. Eu falei: rapaz, mas você está gastando dinheiro com isso? Ele falou: rapaz, agora é hora de comprar. Eu falei: mas não está em crise o mercado? Ele falou: está em crise para quem não tem visão. Está todo mundo vendendo porque a notícia do dia, porque a necessidade do dia é crise. Então vende, ajunta dinheiro. Mas para quem já viu o futuro, está rindo da crise, está comprando. A visão de futuro determina quem compra e quem vende. Aí, olha que coisa linda. Jacó tinha os olhos no futuro. Tanto tinha que ele lutou com o anjo e não deixou ele embora até abençoar. Porque Jacó sabia que para ele ser pai de Israel, para ele ser o pai de multidões, para que a bênção que foi dada a Abraão caísse sobre ele, ele teria que ter uma bênção que Esaú que aportava. E não dava para roubar, como muita gente diz, que Jacó roubou a bênção. Mentira, Deus não abençoaria alguém que roubou uma bênção. Ele comprou baratinho, como todo judeu negocia e compra barato, mas comprou. Ele falou: você me vende por um prato de lentilha? Vendo, comprou. Por que Esaú vendeu e Jacó comprou? Porque Jacó tinha os olhos no futuro. Esaú estava com os olhos na necessidade. Deixa eu te falar uma coisa: quem aqui já ficou uma refeição sem comer? Levanta a mão. Quem já passou por esse ato extremo de maldade?
Quem já ficou um café da manhã, um almoço ou um jantar? Assim? Muita gente. Quem aqui já ficou um dia sem comer, seja por qualquer motivo, jejum, propósito, foi fazer exame de sangue? Quem? E quem morreu por causa disso e está aqui hoje? Morreu e está aqui hoje. Não tem nenhum fantasma, graças a Deus. Você morre se ficar uma refeição sem comer? Você morre se ficar um dia sem comer? Se você ficar 3 dias sem comer, você morre? Se você ficar 7, você morre? Morre ou não morre? Não, não morre. Como é que Esaú me chega de uma caça e diz: estou morrendo, me vende esse negócio aí? De que me serve isso se eu estou morrendo? Toma essa primogenitura, não me serve de nada, me dá esse guisado de lentilha. Comeu guisado de lentilha de manhã à noite, já estava com fome, ele era ser humano. Quando você está focado na necessidade, você vende a única coisa que seria a chave do teu futuro. Quando você coloca os teus olhos no que está acontecendo agora, quando você não tem visão de futuro, quando Deus ainda não mostrou para onde você está indo, toda a dificuldade parece uma montanha intransponível, parece que você não vai passar por aquilo. Mas quando você já viu o futuro, você fala: isso aqui só faz parte. Deus mostrou que eu vou ter 50 mil, mas hoje só tenho 50, porque é o processo até multiplicar por 1000. Deus falou que eu vou ser pai de multidões, hoje eu só tenho 2, mas é assim, porque eu já vi o futuro. Não adianta você falar que não vai dar certo, eu não vou acreditar em você. Não adianta a montanha parar na minha frente, eu vou passar por cima dela. Porque quem vê o futuro não enxerga mais os problemas. Quem vê o futuro não está atento às necessidades. Agora, quem não viu, foca na necessidade. Meu Deus, estou com fome, a única coisa que eu tenho é minha primogenitura. Toma, e vendeu a única coisa que daria direito legal para ele ser o pai de Israel, o pai de multidões, portador da bênção que Deus colocou em Abraão. Os filósofos gregos dizem, os filósofos gregos dizem assim: a necessidade é a mãe da prioridade. Bom, tem um fundamento forte. Se cortaram sua luz hoje, é uma necessidade. Agora você está sem luz. Qual é a tua prioridade? Ligar a luz. Lógico. Acabou o leite do seu filho, surgiu uma necessidade. Qual vai ser a tua prioridade? Comprar o leite. Tem lógica o pensamento. Mas na Bíblia não funciona assim. Na Bíblia, o teu futuro é a mãe da tua prioridade. Toda a tua agenda é montada pelo que Deus te mostrou e não pela dificuldade que você está hoje. Eu estou aqui hoje ministrando para vocês pelo que Deus já mostrou do meu futuro e não por alguma necessidade que eu tenho e preciso estar. Quem não viu o futuro está vivendo pela necessidade do dia. Mas deixa eu te falar uma coisa: ou você vive pelo teu futuro, ou você vai viver pela tua necessidade. Por isso, se você ainda não viu o que Deus tem para você, corre atrás hoje, que Ele pode te mostrar. Se você não tem uma palavra de Deus, busca hoje, porque Ele pode liberar do céu uma palavra para você. E quem tem uma palavra, tem tudo. Quem tem uma palavra, tem tudo. Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, vou te multiplicar, vou te engrandecer na terra, vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Porque toda vez que Deus quer te abençoar, é para abençoar um monte de gente junto. Eu vou repetir, todo o plano de Deus é coletivo. Esquece esse negócio que eu vou ser abençoado. Não, eu só vou ser a fonte da bênção. Ah, que Deus vai me abençoar, isso não existe. Deus vai te fazer uma fonte de bênção. Porque Ele não dá nada para você, Ele quer dar para a geração, Ele quer dar para a tua família inteira. Ele te salvou não é para você ser salvo, é para você e a tua casa servir ao Senhor. Tudo que Ele faz é para o coletivo. Se Deus te der alguma coisa, Ele está contando que você abençoe mais gente com isso. Ele te ensinou alguma coisa, Ele quer que você passe esse conhecimento para outros. Se Deus te prosperou financeiramente, Ele quer que agora você produza empregos. Deus sempre está contando com você para abençoar a humanidade, para participar do coletivo. Ele falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele escolhe um homem para ser abençoado, para todas as famílias receberem por ele. Você hoje pode escolher se você vai ser a pessoa que está com a mão estendida para ser abençoado por alguém, ou se você é o canal de bênção para todo mundo. Abençoado você vai ser. Agora você tem que escolher se você é o que recebe ou o que dá. Porque Deus hoje vai selecionar pessoas aqui.
Deus hoje está atento ao teu coração. Ele não está atento para o teu passado, Ele está atento para o seu coração. E Abraão, ok, vou obedecer ao Senhor. Numa época que não existia um padrão de fé, não existia pastor na televisão dando testemunho, para Abraão falar, isso deve ser Deus, essa voz, ó, é Deus. Aquela irmã deu testemunho domingo na igreja, Deus deve ser forte mesmo. Não tinha padrão, não tinha referência. Ele escutou uma voz, numa época que ninguém sabia quem era Deus, e falou, vou seguir essa voz, isso é o Senhor. Saiu de Ur dos Caldeus, pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló, entrou na estrada rumo ao nada, ele não sabia para onde estava indo. Aqui a importância de fé e inteligência andarem juntos. Ele teve fé suficiente para pegar um caminho rumo ao nada, obedecendo ao Senhor, mas não teve inteligência para escolher quem ia com ele. Porque Deus falou, sai da tua parentela, e Ló era parente. Ele leva com ele alguém que Deus avisou para não levar. Todo o peso que você tem no caminho é por algo que você botou. Nunca que foi Deus, nunca é Deus ou o diabo, como a gente sempre gosta de pensar. É a gente mesmo. Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, e não as tuas. E não as burrices que você faz no caminho. E não as escolhas que você toma. As decisões que você toma. Porque se tem um problema espiritual na tua vida causado pelo diabo, gente, que coisa fácil. Vem aqui na frente agora, eu oro por você, eu garanto que em 2 segundos está resolvido. O problema é que 99% dos problemas do crente não tem culpa do diabo. Ele plantou e agora está colhendo. E aí não tem oração que resolva, porque não tem como quebrar o princípio da semeadura. Deu para entender essa? Não tem como quebrar. Você plantou, agora está colhendo. O diabo, eu de novo? Eu que sou culpado? Você bateu na tua mulher e está falando que eu quero destruir teu casamento? Você gastou mais do que ganha e eu que quero destruir tuas finanças? Você entrou no shopping, comprou em 10 vezes o que não podia e eu que estou furioso? O diabo está furioso, pastor. Entrou na minha mente, entrei lá no shopping. Pastor, vi aquela bota, você não sabe, o diabo trabalhou, pastor, na minha vida. Diabo, eu? Você até ligou para o banco para aumentar o teu limite? É muito mais fácil transferir a culpa do que assumir responsabilidade. O ser humano é especialista em transferir culpa, mas não consegue assumir as responsabilidades. Deus não quer que você terceirize o seu destino. Deus quer que você assuma o controle das suas decisões. De manhã eu falei e repito, o teu futuro, o teu destino não é formatado pelas orações de domingo, e sim pelas decisões de segunda-feira. Tem gente que aqui ora, recebe, cai, já fica arrepiado, segunda cancela tudo com uma atitude. Chegou uma hora de nós sermos um povo de resultado. Para isso a gente tem que ter visão, a gente tem que saber para onde está indo. Ah, Deus me mostrou. Eu lembro que quando eu era jovem, Deus me deu uma palavra. Eu tinha 13 anos. Eu estava numa conferência. Eu recebi várias palavras iguais a essa, mas eu lembro bem forte dessa. Falou assim, você vai ser um pregador, você vai pisar em muitos lugares. Eu te vejo na Índia, eu já fui várias vezes ainda. Te vejo na Europa, já fui várias vezes na Europa. Você vai ser assim, você vai... Deus vai te usar. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, gente, Deus vai me usar, eu tenho que casar com uma mulher bonita. Eu não sei por que eu pensei isso. Eu falei, tem que casar com uma mulher bonita para não querer trocar depois. E Deus foi me mostrando o futuro, e todo o futuro que Deus foi me mostrando, eu fui construindo em cima do que Deus me falou. Eu passei por muita dificuldade na vida, por muito problema. Você não é o único sofredor não, filho. Pastor, eu estou acabado, eu acho que eu vou morrer. Porque crente adora ser vítima. Ah, meu Deus, acabou o mundo. Se você escutar o problema do irmão que está do seu lado, você vai chorar também com o problema dele. Se eu der uma oportunidade para cada um contar a história triste que tem, todo mundo aqui vai fazer corrente de oração. Porque todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem uma história triste para contar. Não é só neném aí não. Neném sofreu. Eu sofri muito, pastor. Escuta a história do irmão que está do seu lado. Vai na esquina da tua casa, pergunta a história do teu vizinho. Para você ver como tem pessoas sofrendo, passando todo tipo de problema e necessidade. Você tem muito mais e não consegue ajudar, mas para reclamar você está sempre pronto. Senhor, olha teu servo que está passando por essa situação. Deus, tem alguém do teu lado passando pior. Você tem muito e não sabe.
Quando você não viu o futuro, você reclama de tudo. Quando você não viu o futuro, você escolhe errado quem anda do seu lado. Mas quando você vê o futuro, as dificuldades de hoje não são tão insuportáveis como antes. Abraão pega Ló, leva do lado dele, sem saber que estava criando um problema. No capítulo 13 de Gênesis, já aparece eles brigando. Por causa de ovelha, porque um pastor estava brigando, o pastor de Abraão estava brigando com o pastor de Ló. Chegou uma hora que estava tão insuportável que Abraão, não vou mais brigar não. Escolhe direita que eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Estava nesse nível de confusão. Porque toda vez que você não tiver a inteligência para escolher quem anda do seu lado, e não são só pessoas não, tem coisas também. Tem gente que até hoje carrega foto do namoradinho de 10 anos atrás, vai que der, só para orar por ele, né, Senhor? Só para abençoar. Tem gente que carrega sentimentos, já era para ter perdoado fulano e não perdoa. Tem gente que assinou contrato que não era para assinar. Tem gente que é sócio de pessoas que Deus te falou para não ser. Tem muito Ló na tua vida. Sabe o que é Ló em hebraico? Véu. Quando tem Ló na tua vida, você não consegue ver, justamente tira a tua visão. Gênesis 13, abre aí, só para você entender a profundidade. Espírito Santo. Mais que tudo. 13, versículo Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, versículo 7 diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus, os perizeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Aí Deus tinha que entrar nessa hora assim: pô, você é teu irmão, para que você trouxe? Eu mandei você sair da casa do teu pai e da tua parentela. Você imagina a paciência que Deus tem que ter com a gente, porque a gente vem fazer campanha na igreja para pedir coisa que Deus há 10 anos atrás mandou não fazer. Você fez, está colhendo agora e vem para a igreja fazer campanha para resolver o que Deus mandou você não fazer. O nome disso é ignorância. Por isso que eu estou lutando. Eu vou dar todos os dias da minha vida para tirar o povo de Deus da ignorância, mudar a mentalidade do povo. Porque se você não ler a Bíblia como está escrito, se você não entender a mente do Senhor e Ele a revelou através da palavra, você vai continuar